Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer estar aqui no nosso encontro semanal, para nós aqui estudarmos a respeito das lições bíblicas da CPAD. E agora estudando e comentando as lições bíblicas que eu mesmo comentei para a CPAD. Um prazer duplo estar aqui comentando aquilo que eu escrevi, tendo uma interação agora com você como comentarista. Se você ainda não ouviu os vídeos anteriores, o vídeo 1 e o vídeo 2, tanto da CPAD, oficial da CPAD, onde comento ali trazendo os objetivos, a interação e a orientação pedagógica, como também no meu blog, natalinodasneves.blogspot.com.br, onde, como esse, trago os vídeos com mais detalhamento. Antes de iniciar o comentário desta semana, eu quero convidar a você a se inscrever nos meus canais. Se você ainda não fez, faça, por favor. Entre no meu blog, como já citei, vai aparecer para você aí no vídeo, natalinodasneves.blogspot.com.br. Lá no blog vai aparecer alguns links na parte de cima, onde você pode entrar nos meus canais do YouTube e no SlideShare. E você pode então se inscrever, coloca lá, inscrever-se. E no meu blog se inscreva, tanto no próprio blog, como também ali se inscrevendo por e-mail, para você receber assim que seja postado os vídeos. Então eu peço que você, antes de iniciar o comentário desse vídeo, faça isso. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. E convide também as pessoas que você conhece a se inscrever também nos meus canais, para que juntos nós possamos aprender a palavra de Deus e contribuir para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, a lição de número 3, a necessidade espiritual dos judeus. Nós já vimos a primeira lição que fala sobre as questões introdutórias da epístola aos romanos, que nós vimos a questão da autoria, data, local, a comunidade judaica, a comunidade cristã em Roma, o propósito da epístola e assim por diante. Na lição 2 nós vimos sobre a necessidade dos gentios. Nós vimos que o conhecimento racional e natural não é suficiente para a salvação do gentio. E agora nós vamos estudar sobre a necessidade espiritual dos judeus. No vídeo anterior, uma irmã perguntou por que eu mencionei os gentios e depois judeus, não seria a humanidade? Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele trata de uma maneira bem sistemática. Ele comenta aos gentios, porque a Bíblia separa os povos em judeus e gentios. Então ele comenta que os gentios, por seu conhecimento natural e racional, não conseguiu chegar ao conhecimento suficiente para a salvação. E agora nós vamos ver que os judeus, mesmo com a lei, os rituais e assim por diante, também não conseguiu se justificar diante de Deus. E daí na próxima lição, então, vão estar todos, judeus e gentios, no mesmo barco. Daí trata então da lição para a humanidade. Então não perca a próxima lição também, mas vamos por partes, aprendendo cada parte e vemos que o apóstolo Paulo vai desenvolvendo a seu tempo. Quais são os objetivos desta lição? Defender a afirmação de que a lei não foi suficiente para a justificação do ser humano. Sensibilizar-se de que quem ensina e não pratica o que ensina é um hipócrita e está debaixo da ira de Deus. Demonstrar que o ritual serve apenas como um sinal externo, como exemplo da circuncisão, e não justifica o ser humano diante de Deus. Por fim, aplicar o conteúdo aprendido à sua própria vida pessoal. Esse último objetivo, quem já está acostumado a ouvir os meus vídeos sabe que eu sempre incluo, porque não vale nada você, ou melhor dizendo, não cumpre o seu objetivo quando você estuda a palavra de Deus e não aplica a sua própria vida. É só simplesmente mais um conhecimento. Por isso a importância também desse objetivo. Vamos então à introdução desta lição. Nós vamos ver nesta lição que o judeu cristão, como os judeus também, eles não se sentiu à vontade com a doutrina da justificação pela fé. Por quê? Foram influenciados ao longo de sua vida pela questão da necessidade da justificação pela lei. Então nós vamos ver nesta lição que isso foi um impacto muito grande na vida dos judeus cristãos e também dos judeus, e em especial os judeus cristãos que eram
os que haviam se convertido ao cristianismo e faziam parte da comunidade cristã. E vamos ver nesta lição também que esse comportamento dos judeus colocava-os na mesma situação, no mesmo barco de que estavam os gentios que nós estudamos na lição 2, sem se justificar diante de Deus. Por isso que nessa lição nós vamos ver que a necessidade espiritual dos judeus, em primeiro lugar, era se libertar do jugo da lei. Vamos ver também que os judeus necessitavam se libertar da vida hipócrita que eles tinham, que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Criavam muitas leis, impondo sobre as pessoas, mas nem eles mesmos conseguiam cumprir. E por fim, nós vamos ver que a necessidade espiritual dos judeus era se libertar do ritualismo. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Libertação do jugo da lei, com base em Romanos 2, 1 a 16. O julgamento, segundo a lei, provoca a ira de Deus. São os primeiros 10 versículos, desse capítulo que nós estamos estudando. Então, demonstrando que a lei, ela, em vez de justificar o judeu, que cria que a lei poderia justificá-lo, pelo contrário, o colocava debaixo da ira de Deus. Provavelmente os judeus devem ter gostado do discurso do apóstolo Paulo que nós estudamos na lição anterior, onde estava colocando os gentios no seu lugar, dizendo que o conhecimento que eles tinham não era suficiente para a salvação. Havia uma necessidade de uma alternativa para que Deus alcançasse a justificação. Talvez aplaudiram, quando ouviram essa mensagem do apóstolo Paulo. Mas agora o apóstolo Paulo fala diretamente para eles, demonstrando que eles também não estavam justificados. Vemos nesses versículos que o apóstolo, ele coloca também os judeus no seu lugar, com necessidade de justificação, demonstrando que eles também estavam debaixo da ira de Deus, buscando atender à lei, porque a lei era insuficiente para a justificação. Então aquela vida que eles tinham não era suficiente para se justificar diante de Deus. Aqui o apóstolo começa a construir o argumento de que eles também estavam na mesma situação dos judeus, ou melhor, dos gentios. Ao analisarmos a história do judaísmo, da maneira, as práticas religiosas dos judeus, vamos perceber que, principalmente um período anterior à época de Jesus, nós vemos que os judeus começaram a implementar ainda mais do que já existia na lei de Moisés, colocando um jugo muito grande sobre as pessoas que seguiam a religião judaica, os 613 mandamentos e muitas outras recomendações que eles davam sobre os judeus. Para você ter uma ideia, discutiam até se o trabalho de adoçar um suco, um chá, era um trabalho que era permitido ou não no sábado. Então são questões, são absurdos que acabaram comentando, discutindo e colocando jugo sobre as pessoas que nem eles poderiam carregar. É por isso que nós vemos no capítulo 11, no verso 28 de Mateus, que nós vemos Jesus falando que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos liberarei, porque meu jugo é suave. Ele está falando ali, se você olhar o contexto, do jugo da lei, falando para os judeus que viviam debaixo do jugo da lei, demonstrando que aqueles que viviam debaixo do jugo da lei estavam também debaixo da ira de Deus, portanto condenados. Deus não faz acepção entre judeus e gentios. Então, se nós olharmos ao longo da palavra de Deus, a história do povo de Israel, a história do relacionamento de Deus com os povos, com o povo de Israel, nós vamos perceber que Deus é um Deus de justiça. E Ele prioriza a justiça no relacionamento com os seres humanos. Não privilegia uma nação, como muitos pensavam, e ainda hoje pessoas fazem confusão em relação a isso. Deus prima pela justiça. Se nós olharmos, vamos ver que Deus lançou julgamento, condenação sobre os inimigos de Israel quando foram injustos com Israel. Mas nós vamos ver que Deus também, através dos profetas, anunciou a condenação, o julgamento sobre os próprios judeus que exploravam os seus irmãos, seus conterrâneos, os líderes, como Miqueias, por exemplo. Miqueias 3, 1 a 12 é excelente, acaba de escrever um capítulo de um livro sobre essa perícope de Miqueias. A exploração dos líderes, especialmente os líderes religiosos dos menos favorecidos. Então nós vemos Deus entrando com um oráculo de juízo sobre essas pessoas. Então Deus, ele vai pela prática da justiça, defendendo aqueles que são indefesos, que não tem ninguém para defender por ele. Deus entra na causa. E nós vemos que também
Deus entra com julgamento contra Israel quando eles forem injustos com outras nações também. Então Deus não é imparcial, como muitas vezes nós vemos no nosso próprio meio, pessoas que são imparciais e protegem outras pessoas em detrimento da própria justiça. Mas Deus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas, Deus prioriza a sua justiça. Nós vemos que o apóstolo Paulo vai descortinando o que ele tem para apresentar nos próximos capítulos, os próprios versos. Paulo começa de uma forma paciente, como já mencionei anteriormente, e construindo a teologia que ele quer demonstrar que a justificação se dá por meio da fé. Então aqui ele demonstra que Deus, o Deus Criador, soberano, não é um Deus que faz acepção de pessoas, nem poderia, pois ele é um Deus de amor, um Deus de justiça. E Paulo, acima de tudo, já começa a construir que essa doutrina da justificação pela fé, começa a construir a questão do amor imparcial de Deus, ou seja, o amor de Deus para com todas as pessoas. Ele começa a demonstrar que já no Antigo Testamento essa teologia estava presente. O que nós vamos ver que ele vai explorar muito mais quando for falar, propriamente dito, da justificação, doutrina da justificação pela fé. O verso 12 a 16 serve para demonstrar que os gentios serão julgados pela sua consciência moral. Esse é um item polêmico e tem pessoas que já estão escrevendo para mim, questionando sobre isso. Como é que pode? Os gentios poderão chegar, serem julgados, ser salvos sem conhecer a Cristo? E o que eu coloco aqui, coloco no livro. Por isso que é importante você comprar o livro. No livro faz um comentário mais aprofundado, nós temos muito mais informações. Se você não comprou o livro ainda, compre. Olha o livro aqui atrás, está aqui na minha estante, junto com outros livros. Tem aqui o outro livro, Educação Cristã, também, que já escrevi, fora outros livros que eu já escrevi e publiquei também. Então, se você não comprou, compre o livro, que você vai ver que tem muito mais subsídios, vai ajudar você a aprofundar um pouco mais no estudo dessa questão. Então, como pode? Você acha que é justo Deus condenar uma pessoa que, contra a sua vontade, não conheceu a Cristo, não conheceu a palavra de Deus? Aqui que nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito da consciência moral. A pessoa que, mesmo sem conhecer a Cristo, que está lá numa cultura distante, que é proibido muitas vezes falar de Cristo, que a pessoa não tem oportunidade de conhecer a Cristo, mas tem um comportamento que condiz com o ensinamento de Jesus. Ele não tem a fé em Cristo, porque não conhece a Cristo, mas tem a fé de Cristo. Deus vai condenar essa pessoa e lançar na condenação eterna? Será que é justo isso? Como que você explica esse texto? Eu gostaria que você deixasse os seus comentários também aí no meu canal do YouTube, coloque as suas considerações, os seus argumentos, para que as pessoas também possam participar. Isso é muito importante. Isso mesmo, muito importante. Participe, escreva, qualquer que seja o seu comentário, mesmo que seja concordo, não concordo com algum comentário que esteja ali, concorda com o meu argumento, não concorda, escreva, participe. Vamos tornar esse nosso momento interativo, participando. Peça para as pessoas participarem, deixar seu comentário, porque isso vai ajudar muito mais no nosso relacionamento, na nossa interação a respeito da lição. Imagine se você tivesse nascido lá num país árabe, onde existe o islamismo é muito forte. Como você acha que você iria se comportar? Qual seria a sua fé? Seria a mesma de hoje? Então nós vemos que o meio cultural, o ambiente, influencia muito as pessoas. Então, nós muitas vezes não entendemos o pensamento de Deus. Então, vemos aqui essa informação importante do apóstolo Paulo a respeito da avaliação ou do julgamento de Deus por meio da consciência moral. Todo ser humano tem aí a sua consciência moral, feito à imagem e semelhança de Deus, onde ele tem um discernimento entre o certo e o errado, mesmo não conhecendo a Cristo. Abandono da hipocrisia. Romanos 2, 17 a 24. Nós vamos ver nesse tópico que era uma necessidade espiritual dos judeus abandonar a hipocrisia. Por que coloquei esse título nesse tópico? No verso 17 e 18 nós vamos ver que os judeus se achavam superiores por serem receptores dessa escritura sagrada. Então foram privilegiados, portanto se achavam superior aos outros que não receberam essa revelação como eles ensinavam diretamente de Deus. Como coloco na lição, coloco no livro também, numa linguagem jovem, lição para jovem, né? Os judeus achavam que estavam podendo. É isso que os jovens falariam hoje, se fosse escrever o que Paulo estava ali comentando a respeito dos judeus. Eles achavam que estavam podendo, porque receberam a revelação direta de Deus.
Os judeus tinham duas opções, tendo recebido a revelação direta de Deus. Poderiam se vangloriar, se achar superior aos demais, e podiam também se sentirem responsáveis por ter recebido a revelação de Deus e com humildade anunciar essa revelação aos demais povos, se colocando na mesma situação. Mas Paulo aqui demonstra que os judeus escolheram a primeira opção, se acharam superiores porque receberam a revelação de Deus. Tem muitas pessoas que no nosso meio, na nossa comunidade, se acham superior aos outros por terem recebido uma revelação diferente de Deus, a revelação de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, e coloca numa situação de condenar as outras pessoas. Então nós vemos aqui um exemplo muito claro do apóstolo Paulo, que nós, ao recebermos a revelação da salvação em Cristo Jesus, não podemos nos vangloriar, mas sim entendemos que é um privilégio e sermos gratos a Deus por esse privilégio, mas acima de tudo, sermos responsáveis por ter recebido essa revelação para anunciar para as pessoas que ainda não conhecem. Aí vem a importância do evangelismo, vem a importância do discipulado, algo tão importante, tão necessário nas igrejas e que as pessoas têm negligenciado, de acompanhar as pessoas para ter um conhecimento da revelação da salvação em Cristo Jesus. Os gentios eram considerados como cães. Vemos em Mateus 7, 24 a 30, quando fala do exemplo da mulher que pede para Jesus, e Jesus fala assim, não é lícito lançar os pães para os cães. Então era a cultura dos judeus tratar os gentios como fossem cães, como se fossem animais sem direito à salvação, sem direito a conhecer Deus, se aproximar de Deus. Então Jesus ali demonstra o que havia de cultura. Nós vemos que na realidade ele não pensava isso, porque ele demonstra que a cultura dos judeus era aquela, mas ele honra a fé daquela mulher. Então nós vemos que Jesus tratava as pessoas, mesmo de naturalidade diferente, da mesma forma. E aqui os judeus não, se achavam superiores. E você? Como que você tem lidado com as pessoas que não conhecem e que não fazem parte da mesma fé que você? Pare para pensar sobre isso. Para exemplificar essa questão que o apóstolo Paulo enfatiza, eu deixo um exemplo aí no livro, creio que também deixei na revista, sobre um treinamento vivencial, que já participei, treinamentos para gestores, para gerentes, aonde usa uma atividade, uma pessoa coloca uma venda nos olhos e outra pessoa conduz essa pessoa com a venda nos olhos, caminhando em determinado local, ambiente, de preferência ambiente que seja não tão fácil de caminhar e de andar. Demonstrar aí a confiança que a pessoa que não enxerga deve ter na pessoa que está conduzindo. Da mesma forma, a pessoa que está conduzindo tem experiência, responsabilidade de conduzir outras pessoas que são cegas. E outro exemplo, coloca as duas pessoas com venda nos olhos. Aí, como caminhar desse jeito? Esse era o exemplo que estavam os judeus e os gentios, que Paulo fala. Judeus, vocês estão como cego, conduzindo cego, imagine. E eu dou até uma sugestão aí na orientação pedagógica para utilizar isso na sala de aula, para exemplificar, para a pessoa sentir na pele como funciona e fazer as comentações, porque isso vai ajudar a entender o texto. Porque os judeus achavam que enxergavam, achavam que estavam vendo, mas na realidade eles também estavam debaixo da condenação e estavam julgando os gentios. E o apóstolo Paulo chama a atenção, puxa a orelha dos judeus, dizendo que vocês são cegos querendo conduzir outros cegos, porque vocês na realidade não conhecem a revelação de Deus ainda. Você pode dizer, como não conhece, não era judeus cristãos, não havia se convertido, mas Paulo está chamando a atenção porque eles estavam voltando atrás, achando que era necessária a lei e rituais para se justificar. Então não haviam entendido ainda. O apóstolo chama a atenção para que eles possam entender qual verdadeiramente é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma das evidências que o apóstolo ele coloca é a questão em relação à cegueira, é que eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Então eram cegos. Isso que ele coloca e chama a atenção dos judeus. Conhece aquela famosa frase, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Que muitas vezes criticamos outras denominações, outras crenças, e nós muitas vezes fazemos igual também, como os judeus estavam fazendo. É o momento de refletirmos sobre a nossa vida,
se nós estamos vivendo aquilo que nós ensinamos, aquilo que dizemos que nós cremos. É o momento de pensar, é o momento de reflexão, é o momento de aplicação prática. As pessoas estão atentas para o comportamento das pessoas, especialmente aqueles que se dizem conhecedores e têm experiência com Deus. Então estão atentos para o nosso comportamento, para a nossa vida e como nós nos procedemos. E da maneira que nós nos procedemos, eles farão seu julgamento também. As pessoas vão entender, reconhecer ou chegar a conhecer ou não a Deus, influenciados pelo nosso comportamento. Isso vai influenciar muito na vida das pessoas que estão à nossa volta, que nos conhecem no trabalho, na escola, no mercado, no comércio, onde nós estamos, as pessoas que convivem conosco. O texto diz que os gentios blasfemavam contra Deus devido ao comportamento dos judeus. Isso que o Paulo deixa bem claro. Então eles olhavam para o comportamento dos judeus e blasfemavam contra Deus. Que Deus que é esse? Se o comportamento desses judeus é dessa forma e dizem ser servo de Deus, um povo escolhido de Deus, desse jeito, é isso que muitas vezes as pessoas estão observando a nossa comunidade, as pessoas do nosso meio, como estão agindo. Será que as pessoas que estão à sua volta estão blasfemando ou estão glorificando a Deus pela sua vida? Pare e pense, uma aplicação prática para esse momento de reflexão. O cristianismo é muito criticado por isso. As pessoas, em especial os ateus, que dizem que o cristianismo é muito bom de teoria e muito ruim na prática. Falam muito em amor, no relacionamento das pessoas, mas na prática não vivem isso. Nós criticamos e ignoramos muitas vezes as frases, os comentários dos ateus, das pessoas de outras religiões que não são do cristianismo, mas nós temos que parar para pensar sobre isso. E para nós entendermos que realmente, muitas vezes, nós temos esse comportamento. É o momento de nós refletirmos e pensarmos um pouco nisso para analisarmos se o nosso comportamento não tem levado as pessoas a blasfemarem contra Deus. Libertação do ritualismo. Romanos 2:25 a Romanos 3:8. Outra necessidade dos judeus era se libertar do ritualismo. Romanos 2:25 a 29, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele disse que os judeus eram circuncidados, mas eram incircuncisos de coração. O que é isso? A circuncisão era um ritual, era um sinal externo, aonde era cortado o prepúcio do órgão sexual masculino. Hoje nós vemos algumas religiões que também fazem com as mulheres, cortando clitóris para que ela não tenha prazer. Hoje vemos aí o radicalismo. Mas a circuncisão era o corte do prepúcio do órgão sexual masculino, que nós vemos isso ser implementado a partir de Abraão. Isso vai ser importante quando nós formos estudar sobre o capítulo 4 de Romanos. Então nós vemos que os judeus faziam isso, seguindo o exemplo de Abraão, para demonstrar, identificá-lo com a sua nação, em especial com Deus que havia feito aliança com Abraão, o pai da nação israelita. Então era um sinal externo, um ritual que levava-os a se vangloriar, para demonstrar a sua preciosidade, ou seja, a sua escolha como povo de Deus, diferenciado e melhor do que aqueles que não usavam dessa prática, desse ritual. Então eles entendiam que o ritual era importantíssimo para se justificar diante de Deus e demonstrar que eles tinham uma fé apurada e agradável a Deus. Isso era tão forte, se você estudar um pouco a história interbíblica, na época do helenismo, com o Império Grego que predominava, isso fica muito forte no livro dos Macabeus. Tem gente que ignora, não pode ler Macabeus porque é um livro que não é considerado canônico, pelos evangélicos. É importante você ler todos os livros, também do período interbíblico, para conhecer a história. Os Macabeus, 2 livros, trazem informações importantes a respeito da história, que não tem relatado no texto na Bíblia que nós temos. Importante. E nós vemos que naquele período, os judeus, muitos que haviam deixado o judaísmo, eles fizeram até cirurgia para reverter a circuncisão que haviam feito no seu órgão sexual. Porque para os gregos era uma aberração cortar partes do corpo, porque eles idolatravam o corpo. Então os judeus que haviam abandonado, apostatado da fé judaica,
foram a médicos para reverter até a circuncisão, negando a sua fé. Então foram pessoas consideradas do pior nível para os judeus, porque eles tinham negado a sua fé e não tinham mais a circuncisão como ritual externo. A atitude deles, evidentemente, é uma atitude vergonhosa, mas não o fato do ritual em si, mas do abandono da fé. Mas o que nós vemos que o apóstolo Paulo quer demonstrar que o mais importante não é o ritual, não é o sinal externo, mas o que está lá dentro do coração. Quando ele fala circunciso de coração, quer dizer o coração circuncidado, o coração convertido, um coração que se entrega inteiramente a Deus. Então nós vemos que o importante é a maneira que você age. Como eu sempre tenho dito nos meus comentários, o motivo para a ação, o que tem motivado você para seguir a sua fé, a sua caminhada, isso é muito importante. Isso vai influenciar na sua exterioridade, mas o que é mais importante é você ter a circuncisão do seu coração, ou seja, reconhecer Jesus como o Senhor de sua vida, entender que a salvação é gratuita e nós vamos, ao decorrer das lições, esclarecer cada vez mais sobre isso. Mas os judeus não, eles achavam que o sinal externo era muito importante para a justificação, essencial para justificar diante de Deus. E você? Qual é o teu ritual? Quais são os rituais que você tem valorizado e colocado como pré-requisito para chegar até Deus? Será que não tem nenhum? Observe na igreja que você vai identificar muitos. Coloque aí no vídeo, anote quais são os rituais que você tem visto na sua comunidade, na sua igreja. Coloque no vídeo, comente, coloque seu comentário para nós interagirmos aí também com as pessoas que estão assistindo o vídeo. Romanos 3, 1 a 2, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que os judeus transformaram somente em privilégio o que era para ser uma responsabilidade. Se olharmos aí nesse texto, vamos ver que o apóstolo Paulo não desmerece o privilégio dos judeus de ter recebido a revelação de Deus, de ter tido sido o povo escolhido por Deus para que ele viesse apresentar-se para as outras nações. Mas o que o apóstolo Paulo chama a atenção é que eles transformaram isso somente em privilégio. E esqueceram da responsabilidade de ser chamado por Deus como povo dentre muitas nações, para que Deus pudesse se apresentar aos povos através deles. Na realidade, o que eles tinham uma grande responsabilidade. Recebendo a revelação de Deus, deveriam apresentar quem é esse Deus para a humanidade, abrindo o caminho para que as pessoas também pudessem ter acesso ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus de amor, ao Deus de justiça. Então o povo judaico, que deveria ser grato a Deus e se humilhar pelo privilégio que receberam e assumir a responsabilidade de anunciar Deus para as outras nações, fecharam-se dentro do seu território, se achando como os únicos que eram merecedores da salvação. E esse comportamento muitas vezes nós vemos dentro das nossas igrejas, se fechando as quatro paredes, achando salvo, participando do departamento como tudo resolvido, sem anunciar esse Deus que nós conhecemos e que transformou as nossas vidas. Como judeus, nós também corremos um grande risco de transformar somente em privilégio a revelação, a comunhão, a experiência com Deus na nossa vida, ignorando as pessoas que ainda não conhecem. E não dando subsídio para as pessoas, como os judeus ali não estavam dando para os gentios que haviam se convertido, como no caso do discipulado. Mais uma vez cito aí a importância do discipulado para manter as pessoas com a sua fé diante de Deus. Romanos 3, 3 a 8, nós vemos aí como Deus transforma a maldade do ser humano em bênção. Mas eu já coloco aí no comentário, no livro, mais uma vez lembrando, compre o livro, olha o livro ali atrás, compre o livro para que você possa melhorar os seus comentários, o estudo da sua lição. O livro acabou rapidamente, a primeira tiragem, a CPAD já imprimiu outras vezes e está sempre faltando, mas busque, peça na CPAD, peça ao seu livreiro que você conhece, aos parceiros da CPAD, ligue para a CPAD se você não teve acesso ao livro. Você precisa ter o acesso ao livro, que vai ajudar bastante você a estudar esta lição. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele chama atenção, quando ele fala que por uma falha dos judeus, os gentios foram alcançados, ele fala que ele não está aí se incentivando a prática da mentira, do erro, para alcançar outras pessoas, como se as pessoas pudessem justificar. Porque nós vemos que Paulo condena o comportamento dos judeus. O que ele diz é que
Deus transformou em bênção o que os judeus queriam transformar em maldade, em maldição para os demais seres humanos. Deus, como ele trabalha. E eu cito no livro a questão de José. Como Deus transformou a maldade dos irmãos de José com a vida dele, quando ele foi vendido como escravo, em bênção. Lá nós vemos no final do livro de Gênesis, quando José perdoa os seus irmãos e diz: olha, não se preocupe com isso, vocês tentaram fazer mal para mim, mas Deus transformou isso em bênção na minha vida. Como você pode perceber, tantas pessoas já tentaram fazer mal para você, tentaram fazer mal para mim, e Deus transformou esse mal em bênção. Pessoas que às vezes querem acabar com você, te prejudicar, e Deus transforma isso numa bênção. Então não se preocupe se você está numa situação como hoje, como essa, às vezes você está abatido, passando por um grande sofrimento na sua vida, por causa que as pessoas que você acreditava, que deveriam te ajudar, têm te prejudicado. Acredite em Deus, que Deus pode transformar isso em bênção. E aqui nós vemos nesse texto que Paulo está dizendo que a maldade, o comportamento inadequado dos judeus, Deus trabalhou de forma que os gentios foram abençoados e alcançados pelo comportamento. Ou seja, não importava como os judeus fizessem. O ideal é que eles assumissem a responsabilidade e não transformasse só em privilégio a revelação de Deus e anunciasse aos povos. Eles também seriam abençoados e os povos também. Mas mesmo no mau comportamento deles, Deus trabalhou de uma forma que os gentios foram alcançados para poder ter a revelação de Deus, mesmo que os judeus quiseram negar essa revelação de Deus. Então nós vemos aí Paulo apresentando a função pedagógica através do erro dos judeus para abençoar os gentios. O que Deus pode fazer na sua vida também. Então pare, reflita um pouco sobre isso e leve os seus alunos e alunas a refletir sobre isso. Talvez estão passando por situações como essa, mas saiba que Deus pode reverter o mal que planejam para nós em bênção, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que está sobre tudo e sobre todos. Vamos então às considerações finais desta aula. Nesta lição nós aprendemos que os judeus que se achavam perfeitos e privilegiados por serem os receptores da revelação de Deus e portadores da lei, diante de Deus estavam na mesma condição que os gentios. Então nós vemos nesta lição que os judeus que se julgavam superiores aos gentios, os judeus cristãos se achavam melhores que os gentios da igreja, se vangloriavam, em especial os judeus que não conheciam a Cristo também, né? Esses piores ainda, mas se sentiam privilegiados, e eram privilegiados mesmo. Nós vemos que o apóstolo Paulo nos garante, ele diz que não tirava esse privilégio dos judeus, mas eles não entenderam que em vez de transformar somente em privilégio, eles tinham uma grande responsabilidade como mensageiros de Deus, como alguém que deveria apresentar a revelação que havia recebido de Deus. E nós trouxemos aí a aplicação prática, que nós, como conhecedores de Deus, da revelação de Deus, como judeus, não podemos agir, mas de uma forma diferente assumimos a responsabilidade e anunciarmos Jesus, anunciarmos a revelação da justiça de Deus por meio de Jesus Cristo às pessoas, em especial, como eu disse depois, a questão do discipulado, acompanhando os novos convertidos. Para alcançar a justificação, os judeus precisavam abandonar a vida de hipocrisia baseada em ritualismo e sinais externos. Nós vimos nessa lição que o apóstolo Paulo chama a atenção de que os judeus eram circuncidados, tinham um sinal externo, mas o apóstolo fala que o mais importante é ter o sinal interno, lá no coração, ser circuncidados no coração. E aí o apóstolo enfatiza, nos traz uma lição que o ritualismo não justifica ninguém. E chama atenção para nós hoje, nos nossos meios, nas nossas comunidades, muitas práticas de ritualismo, pessoas que têm muitas manias para querer chegar até Deus ou exigir das pessoas para chegar até Deus. Vemos que Deus, ele olha lá no coração das pessoas, por isso que é importante nós vemos isso. Na igreja muitas vezes tem muitos rituais, muitos movimentos que as pessoas acham que é necessário para chegar até Deus ou para demonstrar que é a presença de Deus. Mas nós vamos ver que Deus, ele observa diferente. Deus observa lá no coração o que as pessoas têm de conhecimento verdadeiro de Deus, a experiência real com Deus. Então por isso que é importante você deixar o seu recado aí no canal, no meu canal. Vamos interagir para aprendermos junto nesta lição.
Os judeus intentavam transformar a responsabilidade de receber a revelação de Deus somente em privilégios pessoais. Por fim, nós vimos que os judeus, eles, em vez de assumir a responsabilidade por ter recebido a revelação de Deus, as Escrituras e ter o conhecimento de Deus, a responsabilidade de forma humilde de apresentar Deus para os demais povos, eles se fecharam em si, achando-se superiores aos outros, os únicos privilegiados e os únicos que pudessem ter acesso a Deus. Portanto, os únicos justificados diante de Deus. Mas Paulo, mais à frente, vai demonstrar que nem judeus nem gentios conseguiram se justificar, e somente por meio de Cristo, e aqueles que entenderam a justiça de Deus em Cristo, no sacrifício de Cristo, é que conseguem chegar até Deus. Então, os judeus tiveram uma falha muito grande ao tornar somente privilégio o que deveria ser uma responsabilidade. São coisas para você pensar se você não tem mesmo comportamento. Mais uma vez, eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Não assista o vídeo e deixe de compartilhar, esqueça. Não, compartilhe. Assuma esse compromisso comigo de ir lá no canal do YouTube, lá embaixo, que lá, se você gostou do vídeo, tem uma mãozinha assim, cliquei, coloque lá em gostei e compartilhe para toda a sua rede social. Assuma esse compromisso comigo em todos os vídeos, você ir lá clicar no gostei e compartilhar com a sua rede social. Participe conosco, contribuindo. Estamos aqui no trabalho voluntário, dedicamos um tempo para preparar, para gravar, renderizar, para editorar, para transmitir, para que você possa assistir esses vídeos e melhorar a sua aula. Então, participe conosco também, distribuindo, compartilhando, divulgando esse trabalho com as pessoas que você conhece, crente ou não. Então, uma forma de você evangelizar também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Que Deus continue abençoando. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.